Bom dia, galera do YouTube, mais um vídeo pro canal. Quem não se inscreveu, se inscreve no canal, dá um joinha. Hoje nós vamos começar uma série de vídeos falando sobre a água, o aquário, a biologia, como funciona, como que eu, Paulo, entendo a biologia de um aquário, de um sistema aquático, de uma criação de peixes. Já vamos direto aqui ao assunto, pessoal. Biologia da água, tá? As bactérias, pessoal, as bactérias, elas precisam de GH, tá? É indispensável o GH para as bactérias, está escrito aqui, ó. Elas precisam de duas classes de nutrientes para elas funcionarem. Muitas vezes você acha que você tem dificuldade do seu aquário atingir a biologia, é porque a água não está com todos os nutrientes que precisa, tá? Ah, Paulo, mas precisa aquela tabela periódica inteira, que nem tem nas águas do mar, as águas do oceano tem a tabela periódica inteira nele. Não precisa, porque cada rio tem um GH. Então tem um rio que contribui com mais cálcio, tem outro rio que contribui com mais ferro para o mar, tem outro que contribui com outro tipo, né? Tem todos os minerais. Supõe, se você for lá no rio Amazonas, lá, e talvez você pegar um extrato da água lá, talvez tenha até ouro, porque lá na região que produz ouro, pode ter ouro na água. Então, entendeu? Tem tudo na água, os minerais estão aí na água. E as bactérias, os fungos, a biologia do aquário, ele consome, ele precisa de um equilíbrio desses minerais, tá? Que são duas classes de nutrientes. Indispensáveis, ó pessoal, indispensáveis às bactérias, tá? E pode pôr fungo também, que ele acaba aproveitando alguma coisa aí, tá? Bactérias, ó. Biologia da água, nutrientes, pessoal, nutrientes na água, tá? Quais são os macronutrientes que alimentam a biologia do aquário? Carbono, oxigênio, nitrogênio. Então você vai ver que nós já falamos dos dois principais ciclos, né? Da natureza, né? O carbono, o nitrogênio, né? E envolvido em tudo isso aí, junto com o hidrogênio, junto ao oxigênio aqui, que é o ator da vida aqui, tá? Então temos o enxofre, tá? Então muitas vezes teve uma pessoa que perguntou lá para mim, Paulo, mas no sulfato que você indica para pôr na água tem enxofre, tá? É porque a água precisa de enxofre também, pessoal, tá? Então tá aí, enxofre. Fósforo, tá? Esse fósforo, pessoal, eu não costumo pôr, tá? Eu não costumo pôr, mas ele acaba sendo produzido ali no sistema o suficiente para manter o sistema. Se tiver deficiência, então tudo bem, coloca um pouquinho, mas eu não uso, tá? E o hidrogênio, Agora, tem os micronutrientes, só isso daqui já não faz a praia da biologia. Então vamos aqui agora no micronutriente, tá? Nós temos o ferro, tá? O zinco, o manganês, o cálcio, o potássio, o sódio que nós já falamos ali no vídeo de sal, o cobre, pessoal, o cobre, importantíssimo cobre, o cloro, pessoal. Você imagina, pessoal, que a bactéria gosta de cloro? Aí você vai falar, Paulo, a vida inteira me falaram para eu acabar com o cloro da água. E agora você fala para mim que a bactéria precisa de cloro. Bactéria precisa de cloro, pessoal. Cloro é saúde para a água, tá? Não na quantidade que é para seres humanos, tá? Mas é na quantidade que os peixes precisam. Por que eu não faço na reposição de água? Eu não coloco anticloro? Para eu poder estar sempre, a cada 8, 10 dias, uma vez por semana que eu reponho água aqui, eu estou dando uma dosinha de cloro. Vai ser o cloro livre. Vai ficar aí para a bactéria comer. Cloro. Aí nós vamos aqui. Cobalto. Molibdênio. Selênio, pessoal. E magnésio. Tá? E etc, pessoal, porque na água de um rio pode ter metade da tabela periódica lá, um pouco mais da química, tá? Os terrosos e não terrosos, e esses trem tudo, tá tudo lá, gás, metais, tem um monte de tranqueira na água aí que tá, entendeu? Eu falo tranqueira no modo de falar, mas é o que a água precisa, tá?
Que eu faço, galera, para conseguir estar direto, suprindo essa biologia do meu aquário? Por que eu consigo ter uma biologia assim, ó? O aquário tem 8 meses montado, tá? Não tem problema nenhum, os peixes estão saudáveis, as plantas estão bonitas, a filtragem está desligada, não falta oxigênio, os peixes não falta nada. Se eu quiser deixar uma semana assim, vai ficar do mesmo jeito. Tá? É o equilíbrio, galera. E eu, para alimentar aqui, tá? Eu tinha que achar um jeito de alimentar essas bactérias. De forma traços dos traços, galera. Não é ficar jogando trem não que a bactéria vai virar ou não. Isso aí é quando você vai fazer pão. Aí você joga o fermento lá, a bactéria precisa aumentar. Quando você vai colocar na água, é traços dos traços desses nutrientes, macros e micronutrientes. Algum vai vir em quantidade maior porque eles compõem a base do GH, né? Mas esses mais, que às vezes as pessoas estão aí ouvindo pela primeira vez o nome, selênio, molibdênio, cobalto, manganês, é traços de traços, tem que ter na água, é coisa para bactéria, não é para bicho grande, entendeu? Então eu descobri no Aminomix, pessoal, no Aminomix. Então eu já usava esse produto para a criação de animais e eu vi que eles têm os sais hidrossolúveis aqui, que dissolvem em água. E é os sais que eu precisava para eu alimentar minhas bactérias, meu sistema biológico do meu aquário. Então eu adiciono na ração 1% disso aqui. Então quer dizer, 100 gramas de ração eu ponho 1 grama disso aqui. Que lá atrás eu mostrei na alimentação dos meus peixes, agora eu estou falando o porquê disso. O pessoal estava pensando que era só para o peixe, não é, o peixe pega o mínimo. Porque a vitamina para o peixe, ela está na ração, os nutrientes, ela está na ração, mas de uma forma que ela só vai estar disponível quando entrar no suco gástrico do peixe, quando entrar dentro do peixe. Não pode dar uma ração que você joga na água e as vitaminas saem tudo fora, e aí o peixe vai comer o quê? Aí o peixe defeca, se for excesso de vitamina vai sair nas fezes. A proteína ele chupa quase tudo, muito pouca proteína sai nas fezes, porque tem as bactérias que se alimentam das fezes, e tem as bactérias que se alimentam do resto da comida também. Então, eu descobri aqui nesse produto, colocando a 1% na ração, que eu alimentando ali os peixes 2 vezes por dia, eu também estou alimentando toda a biologia do meu sistema aquático. E deu certo, galera. Deu certo. É um dos segredos da minha criação, é isso aqui, ó. Isso aqui eu estou alimentando a biologia do aquário através da ração, porque é um atrativo para os peixes e para as bactérias. Então, quer dizer, o que os peixes não aproveitar, alguma fração da ração, porque a minha ração, sabe, é só em pó, que é a melhor que tem, sistema melhor, tanto para a digestão do peixe como para metabolizar o que sobra no sistema. Aquela ração que desce, ela desce na boca da bactéria com o nutriente que a bactéria quer. E a bactéria encontra na água os nutrientes que ela precisa para viver forte, para viver sadia, saudável, para ter equilíbrio no sistema. Tá, pessoal? Não tem jeito de ter equilíbrio na água sem ter os nutrientes que alimentam as bactérias que fazem a coisa funcionar. Água pobre, lotada de oxigênio, né, fica bastante bolha de ar, a água é pobre, ela não tem química para se sustentar, ela não tem biologia para se sustentar. Ela precisa de ter esses nutrientes, as trocas iônicas. A água vive trocando cátion, ânions, aquele negócio do cátion lá perde, o ânion ganha entre um e outro, e nessas reações as coisas acontecem e os animais, as plantas, as bactérias, o trem tudo consegue absorver esses traços que tem dentro da água, tá, pessoal? Voltando aqui na bactéria, tem bactéria que produz o próprio alimento, tá? As bactérias do reino Monera. Dentro de um aquário, galera, nós temos 5 reinos da natureza. Nós temos o reino animal, nós temos o reino vegetal, nós temos o reino protista, nós temos o monera e temos o fungi. Então nós temos bactérias, nós temos fungos, nós temos protozoários, nós temos animais e nós temos vegetais. Então nós temos cinco reinos do mundo aqui dentro, tá? Não tem o vírus, porque o vírus não é considerado um ser. Tá? O vírus ele precisa de outro hospedeiro para ele poder se criar dinâmica, né? Então ele entra numa célula, tá? Isso aí está na biologia, não é nosso papo aqui agora. Voltando aqui, tem bactéria que produz o próprio alimento.
as do reino Monera. Bactérias, cianobactérias, algas. Aquela alga verde, ela produz o próprio alimento através da fotossíntese. Então, para mim, na minha criação aqui, não me interessa ela. Tá? Eu não quero ela. Eu quero bactérias que comam a sujeira do ambiente. Que trabalhem a biologia em processar matéria orgânica e conseguir sumir com o ciclo do nitrogênio, com o excesso de carbono, tá? Equilíbrio. Então, essas bactérias aí eu elimino. Mais para frente eu vou ensinar o que eu uso para eliminar. Uma coisa que ajuda a controlar bem elas é o próprio sódio, tá? Que o sódio acaba desidratando elas aí um pouco. Essas bactérias não me interessam. Me interessam as bactérias que produzem, que precisam de um metabolismo em cima de substâncias como o nitrogênio e o sódio, em cima da matéria orgânica, ela vai soltar enzimas, tá? E com todas essas reações que estão acontecendo na água a todo momento, que a água está sempre procurando o equilíbrio, tá? Então eles conseguem produzir o alimento, eles conseguem então metabolizar o ciclo do nitrogênio, nitrato, nitrito, nitrato, consegue metabolizar essas coisas que morrem dentro do sistema aquático aí, tipo o carbono, os gases, tudo isso aí elas são importantes. Então, para mim, me interessa mais a bactéria que está aqui na base do aquário do que a bactéria que fabrica o próprio alimento. Eu não tenho. A bactéria que fabrica o próprio alimento, galera, aqui no meu aquário, o que ela vai fazer? Ela só vai ficar morando aqui e me dando trabalho. Só isso. Ela se alimenta sozinha, ela não precisa de mim. E também não precisa do meu aquário, velho. Se ela produz comida sozinha, ela que se vira de arrumar onde é que ela vai viver. Agora eu quero aquelas bactérias que querem morar aqui e que gosta da minha ração e que gosta do cocô dos meus peixes, entendeu? Que gosta do jeito que eu deixo a água. É essa bactéria que eu quero. Eu seleciono as bactérias aqui, tá? Através de adição de antibiótico, eu seleciono as bactérias que me interessam. As bactérias que não me interessam, aqui não tem, tá? Então é a saúde dos meus sistemas aqui. Beleza, galera? Sobre bactérias, sobre a biologia da água, o que as bactérias precisam, por que é importante o GH na água, por que o GH é o item mais importante da piscicultura. GH, pH e temperatura. Porque tudo isso aqui vai funcionar bem se tiver o GH, se o pH estiver perto do 7, né? Vamos limpar aqui para nós fixar a coisa aqui. Vamos ver onde nós achamos aqui um negócio aqui bom aqui. Então eu tenho o GH, pH e a temperatura. Os 3 tripé de se criar peixe, da água de peixe, tá? Então eu tenho o GH, já consegui todos os nutrientes. O meu pH está perto do 7. Tá aqui, em torno do 7. Beleza? E a minha temperatura está aí em torno do 25 graus, ou entre 20. Eu gosto entre 20 e 25. Procuro ficar sempre nessa zona de conforto aqui. Você vê que hoje meus peixes estão em 20 graus aí, e estão tudo bem a 20 graus numa boa. Então, pessoal, acontecendo isso aqui, estando perto daqui e estando com a temperatura também bacana, tá? Sendo que a água ela mais funciona bem a 25 graus. Por isso que no termômetro lá o 25 está no meio. Porque a 25 graus é a temperatura que até se analisa a água em laboratório. É onde ela está com a química dela toda exposta. Então, o pH corretíssimo, todos os níveis de minerais e tudo, é quando a água está em 25 graus, beleza? A água é viva, pessoal. A água é um trem vivo, ele não para. Trocando hidrogênio, carbono, oxigênio, tudo. Ela não para. Então, eu uso isso aí, procurar estar aqui perto, por quê? Tendo GH, tendo tudo isso aqui funciona bem, galera. Tudo. A biologia da água, ela funciona bem quando tem GH, pH e temperatura. Não é quando você tem uma filtragem 10 vezes do seu aquário, nem quando você tem a mídia XYW. Nada disso, galera. Nada disso. Por isso que eu falo que para criar peixe você precisa ter a noção dessas 3 coisas, tá? Uma água de uma fonte boa, como é a da torneira, que já vem tratada de um monte de porcaria, né? E uma vasilha.
Sempre você tem uma vasilha, né? Porque não ficar segurando a água na mão não dá e o peixe fora d'água não vive. Então a vasilha é água e GH, pH e temperatura. O resto é resto. O resto é resto, tá? Então deu para entender, a gente vai continuar falando aí de biologia, vamos falar de fungo, tá? Hoje nós estamos falando aqui das bactérias, as bactérias que, revendo o assunto aqui, as bactérias que produzem o próprio alimento não me interessa, tá? As que precisam de uma simbiose, de uma troca com outros elementos para produzir esse alimento, consumindo, modificando aquilo que ela se baseia em cima, se fixa em cima, modificando aquilo para melhor, essa bactéria é a que me interessa, tá? Essas bactérias que me interessam. Por isso que filtro bom, galera, filtro bom, uma dica aí já no final do vídeo, filtro bom é no escuro, tá? Filtro bom é no escuro. Meus filtros do sistema grande são tambor de 200 litros, não vê luz. As bactérias boas, as bactérias que fazem mesmo o sistema do nitrogênio, das coisas, tudo, elas vão funcionar fora do abrigo da luz. Tem que ter no mínimo 30 centímetros de fundura, abaixo de 30 centímetros de fundura, se você tem um filtro lá, tem um filtro, tá? E você quer fazer um filtro funcionar bem. Aqui você tem que deixar, tem que ter, isso aqui tem que ter mais de 30 centímetros. Porque abaixo do que nem o meu lá está com 80. Então eu tenho 50 centímetros aqui de escuridão, onde vai formar as bactérias e os fungos que realmente têm aceleração no processo. Só da água passar por aí, eles vão resgatando tudo que eles precisam. É filtro de pedra, pedra brita. O espaço é pequeno, a água é jogada lá embaixo. A água, ela vem aqui, ela é jogada lá embaixo e ela sobe por elevação devagar e vai sair para o SAMP. Então, nesse processo aqui, na escuridão, é onde realmente a coisa funciona. E aqui eu procuro deixar pelo menos 1 polegada, 2 dedos de substrato no fundo, para que também não tenha uma intensidade de luz grande. E à noite, né, claro, está bem guardado no escuro. Beleza, galera? É isso aí o vídeo. Esse vídeo sobre a biologia da água, e a gente vai continuar aí em outros vídeos batendo papo sobre a biologia da água, tá? Não tem muita coisa é simples, galera, sem brincadeira, criar peixe é simples. Entendendo isso aqui é simples, galera, é simples, é que nem criar galinha caipira, tá? Sem brincadeira, é muito simples mesmo, tá? Porque os peixes estando em condições aqui de biologia, do jeito que eu estou explicando aqui no meu canal, os peixes não dão problema, galera. Não dá, não tem, entendeu? Não tem problema. Não dá. O peixe é um bicho muito forte. Quando ele está na água dele, quando ele está tratado, quando ele está livre de alguns bichos que gostam de viver dele, vai ser no próximo vídeo, que nós vamos explicar da importância do peixe dentro de um sistema aquático. Se esse peixe tem saúde, ele não dá problema nenhum, galera. Não dá. Pensa num bicho rústico. Vive até em rios, vamos dizer, poluídos aí, né? Tem alguns peixes que vivem. Então é um bicho muito resistente quando está na água dele, tá? E quando essa biologia da água dele também funciona. Tá? Eu vou ficar por aqui nesse vídeo, agradeço a todos, muito obrigado pelas inscrições, muito obrigado pelos comentários, tá? E isso anima eu a transferir a minha experiência mais para vocês, e a gente vai conversando, e até o próximo vídeo. Muito obrigado, pessoal.